Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Vamos falar sobre as intersecções da governança de IA com a LGPD. E você que já estudou a LGPD vai ver o quanto esse teu conhecimento, essa bagagem vai ser muito bem aproveitada na governança de inteligência artificial, que é o tema do momento. Está todo mundo falando sobre isso e está repleto de oportunidades. Mas antes, um parênteses aqui, você deve estar se perguntando lá, Mara, você que já me acompanha aqui há mais tempo no YouTube, no Instagram, você estava sumida, o que foi que aconteceu? Te conto, foi por uma causa mais que especial, o maior presente de Deus na minha vida. Me tornei mãe, nasceu meu filho Caio e vou te falar, né? Gerenciar essa vida de mãe com empresa não foi fácil. Mas nesse período, inclusive já lá desde a minha gestação, meu negócio não parou. Inclusive, a empresa ainda cresceu. E isso só foi possível graças a algo que eu ensino aqui para vocês, que eu aplico não só nos meus negócios, mas na minha vida pessoal também. A governança, pessoas, processos, tecnologia. Então, eu quero te falar isso também, que nos próximos meses eu quero estar compartilhando isso contigo. Como que eu aplico a governança não só na LGPD, na segurança da informação, mas também aqui nos bastidores do meu negócio e da minha vida pessoal. Mas o tema de hoje é LGPD, governança de IA. Já deixa eu compartilhar aqui a minha tela contigo e vamos começar a nossa aula de hoje. Então, vem comigo, vamos lá. É o seguinte, primeiramente, né, eu preciso te falar, a gente está com uma legislação no forno, a nossa PL 2338, que fala da regulamentação da inteligência artificial. Ela já foi aprovada lá no Senado, né, e está ali na Câmara dos Deputados, cenas para os próximos capítulos. Mas, independentemente de legislação, a governança de IA já é um tema que as empresas estão movimentando, estão organizando, e isso aqui é fundamental. Você sabe, né, o tempo todo aí estão surgindo novas ferramentas, toda a vida é uma nova onda, uma moda, e como que a empresa trata isso no dia a dia, como que ela gerencia, como que ela avalia a relação custo-benefício, e cuida da segurança da informação. Então, a governança, ela abraça isso tudo e muito mais. E ela tem várias intersecções, vários pontos em comum aqui com a LGPD. Então, vamos ver. Apesar aqui, né, desse tema e a legislação ter um foco totalmente distinto, a LGPD está focada no quê? Na privacidade e proteção de dados. E quando a gente trata, né, da nossa PL 2338, ela está focada na regulamentação da inteligência artificial. As duas vão tratar da proteção dos direitos fundamentais e da governança, que já comentei aqui, de tecnologias inovadoras. Então, pontos aqui que nós vamos ter sinergia nesses dois temas. Primeiro, a tutela de direitos. LGPD, volta lá, capítulo 3. Nós temos os nossos direitos, eu, você aqui, os titulares, os donos dos dados. Nós temos direito, né, de consultar, reclamar, pedir o acesso àqueles dados. E quando nós falamos da governança de inteligência artificial, nós também precisamos cuidar dos direitos das pessoas que são afetadas pelos sistemas de IA. Então, tu imaginas o cenário, isso aqui foi notícia, né? Deu o que falar, da IA da Amazon, que estava discriminando no recrutamento mulheres. Né, tiveram que aposentar essa inteligência artificial, porque estava discriminando mulheres. Teve um caso também da Monday, que pessoas 40 a mais estavam sendo discriminadas. Então, essas pessoas, né, podem entrar com um processo, podem verificar essa questão, pedir aqui uma revisão também dessas decisões que são tomadas por inteligência artificial. Então, em ambos os casos aqui, na governança de IA e na LGPD, a gente tem que ter esse olhar para os direitos das pessoas. E também, na governança, nós temos medidas de risco, muita gestão de riscos aqui nos dois temas. Você viu o tempo todo isso com a LGPD, né? Você que atua também como DPO, encarregado de proteção de dados, nós fazemos esse serviço aqui também na consultoria, né? O encarregado de proteção de dados, o DPO as a Service, para as empresas. E a
Gestão de riscos faz parte do nosso dia a dia. Eu falo, o profissional anda com o plano de ação de gestão de riscos embaixo do braço. É isso que a gente vê todo santo dia atuando como DPO. E na governança de IA não é diferente. Você vai respirar a gestão de riscos, né, durante todo esse processo. Então, desde lá do início de um projeto de IA até a implementação, durante todo o ciclo de desenvolvimento, você vai trabalhar com gestão de riscos e durante todo o projeto também. Então, a gestão de riscos, a questão da auditoria interna, externa, as boas práticas, as normas, né? Nós temos a ISO 27701 para privacidade da informação e aqui na governança de inteligência artificial, quero que você tenha muito atenção com a ISO 42001, que ela vai falar, né, de toda essa parte de governança, boas práticas, para inteligência artificial. Outro ponto aqui interessante também é a importância da segurança da informação. Nós temos lá na LGPD o capítulo 7, falando de segurança da informação e boas práticas. Na governança de inteligência artificial, precisa ter um olhar muito forte para a segurança da informação. Não é à toa, né, que todo esse uso de ferramentas de IA sem governança, sem gestão nenhuma, expõe demais as empresas. Pega toda a tua política de privacidade e segurança da informação, rasga, joga no lixo, se não tem governança de IA. Porque o que está acontecendo? O colaborador vai lá e coloca um chat GPT, né, aí público, gratuito, vários dados da empresa. E aí? Né, como que fica todos os outros controles? Então, a gente precisa ter esse olhar com a segurança da informação, não se falando que está aumentando muito aqui o número, né, de ataques, crimes cibernéticos utilizando a IA. Né? Então, a gente precisa ter esse entendimento, esse conhecimento da IA na segurança da informação, tanto como que ela está utilizando para o ataque, quanto o quanto que ela pode nos ajudar aqui na linha de defesa. Processos de avaliação de riscos e impactos. Né? Na LGPD, você tem lá o famoso RIPD, né? O nosso relatório de impacto. E aqui, na governança de IA, nós temos a AIA, Avaliação de Impacto Algorítmico. Tá? Isso aqui é fundamental. A gente precisa ter essa avaliação de impacto nos nossos sistemas, nossos projetos de IA. Principalmente, né, aqueles que são aqui considerados com um risco alto. Reporte de incidentes. Na LGPD, nós temos lá a necessidade, né, de reportar um incidente que, né, tiver a violação de dados pessoais, e aqui na governança de inteligência artificial também nós precisamos reportar os nossos incidentes com IA. Minimização de campos utilizados. Lembra, na LGPD, o nosso mantra da minimização, menos é mais? Na governança de IA não é diferente, só que aqui você precisa ter um ponto de atenção. Na LGPD, você ia coletar a menor quantidade de dados possíveis, mas na IA, num projeto de IA, se você fizer isso, simplesmente não vai funcionar, não tem como. Porque do que a IA se alimenta? Qual que é o combustível dela? Dados. Então, se você tiver pouco dado, a IA vai ficar péssima, não tem como. Ela é o nosso motor, ela é o nosso combustível. Então, nós precisamos ter aqui um conjunto de dados, né, um dataset robusto. Então, nós precisamos de muitos dados nos projetos de IA. Só que a minimização ela ainda é válida, porque aqui eu não estou falando da quantidade de dados, e sim do tipo de dado que vai ser utilizado. Então, você tem que ter esse olhar crítico no seguinte sentido: todos esses dados, os campos que nós vamos utilizar aqui, por exemplo, data de nascimento, será que aplica para esse treinamento de IA? O endereço para esse contexto, para esse cenário, eu preciso trazer esse campo? Então, sim, você ainda continua com o olhar da minimização, mas sim para os dados que estão trazendo, os tipos de dados, compreendeu? Não vai querer usar pouco dado, porque senão o projeto de IA simplesmente não vai para frente, tá? Não tem como. Aqui é o contrário, nós precisamos de muitos dados, mas você vai ter esse olhar crítico para esses tipos de dados, né? Os campos que estão sendo utilizados, né? Aquele olhar da finalidade, o que tem aqui realmente faz sentido? É o que eu preciso para esse treinamento, esse projeto de IA? Gestão de fornecedores, esse tema que é tão importante, coração crucial na LGPD. Não adianta
Dentro de casa, você está fazendo um projeto de LGPD lindo, maravilhoso, cuidando da segurança da informação. Se o teu fornecedor que está tratando dados em teu nome está uma verdadeira bagunça, não tem controle nenhum de LGPD, não tem segurança da informação, porque se sofrer um vazamento, tiver um incidente lá do lado dele, para quem que vai respingar? Para ti, que é o controlador. Você faz a linha de frente com o titular, com o teu cliente final, é a tua imagem que vai ficar manchada, prejudicada. Não adianta tu falar que a culpa foi do teu fornecedor, né? Por isso que nós temos não só alteração aqui de cláusulas contratuais, nós temos auditoria desses fornecedores. Eu quero ver com os meus próprios olhos. Não adianta olhar só a política de privacidade no site e colocar cláusula nesse contrato. A gente quer ver com os próprios olhos, que ter evidências, registros de conformidade. Então, isso se aplica para a LGPD e se aplica para a governança de inteligência artificial. Antes dessa empresa já começar ali um treinamento, tu imagina, vai mandar ali, né, um banco de dados gigantesco para aquele fornecedor, já desenvolver ali um piloto, uma POC de um projeto de IA. Opa, peraí, temos um acordo de confidencialidade aqui para começar a brincadeira? Né? Tem aqui um NDA assinado? E como que esse fornecedor que vai tratar, manipular todos esses dados aqui para desenvolver o projeto de IA, como é que está a segurança da informação do outro lado? Então, aqui também num projeto de IA, além de ter as cláusulas contratuais, nós precisamos ver com os próprios olhos, tem que ter auditoria desse fornecedor, certo? Maravilha, então vamos fazer aqui uma avaliação de maturidade desses fornecedores. Classificação. Lembra que lá na LGPD eu tenho o que é o dado pessoal, o que é o dado sensível? Raça, informação, né? Opinião política, religião, nossos dados sensíveis. E aqui, na governança de IA, o que seria, digamos, o sensível? Aquilo, né, que a gente tem que ter um cuidado redobrado. Os nossos sistemas de IA, que são classificados com alto risco. Então, essa classificação, ela ocorre aqui também, inclusive, essa nossa regulamentação, né, de IA sendo aí aprovada nos próximos capítulos, nós temos lá certinho essa classificação, que nós podemos ter 3 categorias aqui, né, o risco mínimo ou baixo risco, alto risco e o risco excessivo, que é totalmente proibido. Um outro ponto aqui interessante, vai vincular, é a questão do consentimento. Isso aqui tem que estar muito transparente. O teu cliente, ele deu essa autorização para esses dados serem utilizados para treinamento de IA. Inclusive, você viu isso ser muito debatido, né? A NPD aí chegou até um certo momento a barrar a Meta com a utilização dos nossos dados lá no Instagram para treinamento da IA. Então, eu sei que precisa estar muito claro também, muito transparente, tem que conter nas nossas políticas também, essa finalidade precisa ser informada. E o respeito à privacidade e a todos os princípios da LGPD, nós vamos ver isso também na governança de IA, principalmente, foca aqui, foca aqui, vem cá. Principalmente o princípio da transparência. Tá? Essa questão da transparência, ela é super importante também na governança de inteligência artificial, né? É fundamental na LGPD e na governança de IA também. E esse cuidado com a segurança e a proteção dos dados. Eu vou deixar aqui um link para vocês também consultarem na íntegra esse material. A NPD, ela fez aqui um paralelo também dessa intersecção da PL 2338 e da LGPD, vocês podem consultar esse material da NPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Eu vou deixar aqui um link também. E se você tem aí interesse em se aprofundar na governança de IA, eu tenho também aqui um convite para te fazer. Nós temos uma formação sobre esse tema, onde você vai ver aqui, ó, desde o módulo 1, do básico, dos conceitos, os fundamentos, até a mão na massa, a implementação de um projeto de governança de IA de ponta a ponta. Isso aqui, tanto para advogado, profissional de TI ou qualquer outra área que queira mergulhar na governança de inteligência artificial. E deixo aqui para vocês também, aproveitando nessa parte aqui comercial que nós aplicamos na consultoria, inclusive, nós conseguimos aumentar
tá aqui as nossas renovações na consultoria, tanto de LGPD quanto de PO, em 93%, incluindo a governança de inteligência artificial. Então, essa parte comercial aqui para você que quer atuar com consultoria, treinamento, neste tema está incluído aqui também. Então, toda essa estrutura comercial também está incluída. E tudo que vocês precisam de ferramentas, o inventário de IA, a política de IA, a avaliação de impacto algoritmo que eu mencionei aqui, enfim, tudo isso, acordo de confidencialidade, mencionei também, são mais aqui de 30 ferramentas práticas para você atuar com a governança de inteligência artificial, tudo 100% editável, sem mistério. A auditoria que eu mencionei também está aqui, tá? Você tem tanto a auditoria interna para a governança de IA, quanto a avaliação do teu fornecedor, fazendo aqui uma avaliação de maturidade, diagnóstico da empresa, tudo que a gente utiliza aqui na consultoria, nossos projetos de governança de IA, tá lá compartilhado essas ferramentas com vocês. Quem quiser, só escanear o QR Code que está aqui na tela e também vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E temos certificação profissional, certificação AI Governance Leader, você que quer se tornar um líder da governança de inteligência artificial. Ok? Então, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui um like, por favor, compartilhe esse vídeo também com outros profissionais, devem ter aí teus colegas de grupos de estudo também que já viram a LGPD, precisam saber que toda essa bagagem vai ser muito bem aproveitada na governança de IA. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.